Palavra aberta. Qual será o futuro político, social e econômico da Venezuela depois da enorme polêmica em torno da eleição, em que o atual presidente Nicolás Maduro se declara vencedor e o principal opositor, Edmundo González, denuncia fraude e também diz que ganhou a disputa? A Venezuela frequentemente está no centro de discussões mundo afora, seja pelos questionamentos a respeito do regime de governo, considerado uma ditadura, seja pela riqueza do país, com reservas de petróleo, pela aliança com grandes potências, com regimes totalitários como China e Rússia, ou pelo conflito permanente com os Estados Unidos. E a Venezuela também é motivo de preocupação por causa da questão das drogas. Essa semana, no Palavra Aberta Digital, o professor do curso de Relações Internacionais do IBMEC, Lucas Azambuja, revelou que o país já seria responsável por 25% da cocaína produzida no mundo, por meio de um cartel que seria alinhado com o governo. E qual deve ser o papel do Brasil diante de todo esse cenário? O atual governo do presidente Lula apoia Nicolás Maduro. O nosso país está certo ou errado de adotar essa posição? O governo anterior de Jair Bolsonaro era radicalmente contra o regime venezuelano. Para debater o assunto, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo no Palavra Aberta o doutor em História Social, especialista em Política e Cultura, professor convidado da Fundação Dom Cabral, Rodrigo Lopes, que também é diretor do INOSSO, que é um Instituto de Desenvolvimento de Projetos Políticos Sociais. Professor Rodrigo, bom dia, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Júnior, Kátia, esperamos fazer um bom debate aqui hoje. Obrigada, professor, pela presença. E agradecemos também pela presença o advogado especialista em Direito Internacional, doutor em Direito Público, professor da PUC Minas, Eduardo Milhomens. Obrigada pela presença, ótimo sábado. Eu que agradeço, Kátia, Júnior, muito obrigado. Começando então com o professor Rodrigo Lopes. Vou fazer para o senhor a pergunta que foi a minha primeira frase. Qual que será o futuro político, social e econômico da Venezuela depois dessa polêmica da eleição? Precisaríamos de um programa de 2 horas para poder descrever tudo isso, Eustáquio. Bom, fazendo uma leitura de curto prazo, né, considerando os fatores internos da Venezuela, da América do Sul e até a relação global, eu penso que, num curto prazo, a tendência realmente é de um aprofundamento dessa crise sociopolítica dentro da Venezuela. Em termos de sanção internacional, pessoalmente eu não vejo como aumentar o número de sanções, até porque é uma relação delicada, né? Hoje, o país que poderia impor sanções à Venezuela, numa condição hegemônica, seriam os Estados Unidos, e aumentar esse número de sanção pode implicar na relação comercial entre os dois países, né? A Venezuela vende combustível, vende petróleo para os Estados Unidos, e isso vai contra um princípio econômico que pode causar inflação. E pensa, uma inflação no meio de uma disputa eleitoral acirrada como está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, são muitos fatores que podem colocar isso em xeque. Agora, de fato, né, há um crescente movimento forte de oposição a Nicolás Maduro dentro da Venezuela. Isso tende a se agravar nas próximas semanas e fica cada vez mais difícil o caminho diplomático. E, professor Eduardo Milhomens, o senhor quer voltar o nosso olhar também para uma questão de interferência, como já foi citado aqui pelo professor Rodrigo Lopes, né? Os Estados Unidos poderiam impor sanções também diante de uma situação interna muito delicada. E outros países e outras nações? Como que isso é analisado do ponto de vista do direito? Bom, o direito internacional é sempre da iniciativa de dar uma intervenção, né? A hegemonia do país é tida como interna, cada um decide como deve decidir dentro de uma democracia, seja como ela for. Mas a gente sabe que os players internacionais, principalmente os países hegemons, os Estados Unidos aqui, mais do nosso lado, das Américas e outros países, também têm interesses outros que fazem parte de uma corda, de uma balança a nível mundial que acaba por interferir nesses países menores, até mesmo a Venezuela, que é um país menor, mas que tem uma grande riqueza, e, no caso, o petróleo, que é sempre complicado, e a gente vê aí por fora do mundo afora que o petróleo sempre é uma baliza para guerras e não guerras, né? Então, a gente vai ter desses países uma força, a gente vai ver quanto que essa força vai chegar, qual vai ser o limite que vai ser imposto dessa força. A gente tem, de um lado,
os Estados Unidos, de outro lado, China e Rússia também contrabalanceando esse poder hegemônico dos Estados Unidos. É um cabo de guerra, é uma força muito grande, e nesse aspecto, acredito muito que o Brasil tem a relação Brasil e Venezuela vai ser muito importante para diminuir esse conflito. Esse conflito não é bom para ninguém, a verdade seja dita. Esse conflito é ruim para o Mercosul, é ruim para a América, é ruim também para os Estados Unidos. Eles têm uma necessidade do gás e do petróleo venezuelano, e é ruim porque deixa a região agitada, né? A gente está em um mundo em ebulição, então a gente tem que abaixar um pouco os ânimos e vamos ver se esses países hegemônicos conseguem realizar isso através da diplomacia. Mas importante em que sentido a relação Brasil e Venezuela neste momento conturbado, professor? Bom, o Brasil tem relações com a Venezuela, e até foi a introdução da Venezuela no Mercosul, até porque hoje a gente tem os Estados Unidos combatendo muito esses grandes blocos, né? A União Europeia, o Mercosul, porque para eles é muito pior negociar individualmente com a Venezuela do que é melhor negociar individualmente com a Venezuela, com o Brasil, do que com um bloco, né? Com a União Europeia, com o Brasil. A gente consegue melhores termos comerciais da atividade comercial com esses blocos. Então os Estados Unidos nunca gostam desses blocos. E por um outro lado, o Brasil é um país expoente nas Américas. Ele precisa de ter essa liderança dentro desse continente e saber principalmente se portar diante de todas as outras autoridades internacionais, que ele consegue diminuir esse conflito sem intervenção de outros players, como a Rússia, a China ou mesmo os Estados Unidos. Acho que o Brasil tem que ponderar principalmente uma resolução da melhor forma possível e do menor dano possível, tanto para a Venezuela como para as relações aqui entre a América. O professor Rodrigo Lopes, o senhor falou da enorme resistência que Nicolás Maduro está enfrentando atualmente na Venezuela. Inclusive, depois que ele se declarou vencedor, houve uma série de protestos contra essa declaração de vitória dele. O senhor acredita que é possível, independentemente de qual será o resultado final dessa eleição, se será Nicolás Maduro, se será González, o próximo presidente, mas o senhor imagina que é possível a Venezuela, em termos do regime de governo, ter uma reversão disso, virar uma verdadeira democracia ou não? Não acredito. Sobretudo num curto prazo, Eustáquio. Eu acredito que num curto prazo a tendência é realmente de acirramento. Só apresentando uma visão talvez um pouco, em alguns pontos diferentes do meu colega, eu acho que o Brasil nesse momento tem perdido esse protagonismo de negociar a relação com a Venezuela diretamente. Porque China e Rússia hoje são os grandes parceiros daquilo que é a chave de comando dentro da Venezuela. Você tem como elemento de comando o Estado e os militares, que são cada vez mais uma coisa só, né? Os militares hoje ocupam quase todos os cargos estratégicos dentro do Estado venezuelano. Então, se governa pela questão financeira, se governa pela questão do medo, né? E se governa pela força militar dentro da Venezuela. E como que se supera isso, né? Internamente, a via seria a eleição, a via democrática e uma via de coesão ali dentro que foi estabelecida nesse pleito. Diferente de outros pleitos, nesse pleito houve um estabelecimento de uma oposição com um único nome para poder fazer justamente o contraponto dentro do pleito eleitoral. Não se deu certo essa eleição, né? Ao que tudo indica, quanto mais tempo se leva para que o governo, para que o atual presidente demonstre as atas, faça uma transparência desse processo, mais difícil fica acreditar que houve uma eleição equilibrada, uma eleição justa dentro da Venezuela. Então, o atraso da abertura dessas informações coloca em xeque a credibilidade interna, o que coloca cada vez mais difícil a saída desse estado de ebulição que a gente vê lá dentro. A Venezuela, na opinião do senhor, ela é um país relevante mundialmente? Porque a gente falou de uma série de conflitos, uma série de problemas, mas ela é um país relevante para as grandes potências, como Estados Unidos, China, Rússia, países da União Europeia, ou não? A Venezuela é apenas mais um país? Eustáquio, a gente pode comparar a Venezuela num cenário, pensando economicamente, não, ela não é um país relevante. O PIB da Venezuela talvez seja menor do que o da Grande São Paulo.
é um país economicamente não tem relevância. Mas ele pode ser uma porta de entrada para uma área, como o professor disse muito bem, uma área que é tradicionalmente pacífica em termos de conflito, que é a América do Sul. A Venezuela pode ser uma porta de entrada para uma ebulição de conflitos dentro de uma área do mundo em que isso não tem um registro histórico tão marcante como em outros lugares. Então, a princípio, a gente pode olhar a Ucrânia também como um lugar sem muita relevância econômica. E da hora para outra se tornou palco de um principal conflito que existe no planeta hoje. Então a Venezuela, ela não tem uma relevância política e econômica, mas dada o estado das coisas que estão acontecendo no mundo, dada a situação e o contexto que tem acontecido na América do Sul, ela pode sim ser uma porta de entrada para uma reviravolta de uma tradição de pacificação na nossa região, para um ponto de enfrentamento com Colômbia, que é um país vizinho que já tem demonstrado já uma belicosidade, e até com a fronteira brasileira, com a Guiana, né, e com situações que até então eram não cogitadas no nosso cantinho do planeta. Professor, ainda quero fazer mais uma pergunta para o senhor antes de voltar para o professor Eduardo Milhomes. Do ponto de vista diplomático, o Brasil, até agora, ele adotou que posição que está inadequada? É pelas declarações do presidente Lula? Tem a ver com o ministro das Relações Exteriores? Onde é que está a principal falha? Principalmente quando a gente está pensando nessa questão de ele ser um protagonista, de tentar mediar, como o professor também citou, para apaziguar, tentar diminuir um pouco a tensão na região. O caminho da diplomacia ele é muito complexo, né? A gente pode pensar que o melhor cenário nesse momento seja o rompimento, como o Chile, que é um governo de esquerda, fez, como a Argentina, que é um governo de direita, fez. Um rompimento quase que definitivo de relações diplomáticas com a Venezuela. A gente pode pensar que esse seja o caminho ideal. Ao meu ver, não. Ao meu ver, é preciso insistir sempre na diplomacia porque ele é realmente um caminho melhor do que o da guerra, do que o da ebulição e do desmonte de uma anomia política que a gente tem visto na Venezuela. O Brasil tem adotado, assim como a Colômbia, no caminho da diplomacia. A fala do Lula, ao meu ver, ela é incorreta em vários sentidos, e eu não vou nem aprofundar nisso, mas ele está, ao meu ver, falando muito para a sua militância, para aquela sua base que tem uma visão mais à esquerda, mais anti-imperialista, como se a Venezuela, neste momento, não tivesse os Estados Unidos como seu principal parceiro comercial. Mas existe um trabalho, né, sendo feito pela diplomacia brasileira que insiste no caminho de um freio de arrumação, né, em termos de diálogo. Talvez esse seja, dentre os cenários, dentre as possibilidades, a menos pior. Você insistir nesse caminho da diplomacia, diferente do que forçar uma ruptura interna, forçar um estado de ebulição e, infelizmente, até um quadro de guerra civil. Professor Eduardo Milhomes, o que o direito internacional diz sobre os problemas sérios internos de um país? No caso da Venezuela, um regime considerado ditatorial, essa questão da produção de 25% da cocaína do mundo, uma crise humanitária também, com muitos refugiados, questão social, muitas pessoas deixando a Venezuela por pobreza, a questão econômica, sanções. O que o direito internacional diz sobre o que acontece e o que pode ser resolvido lá dentro? A complexidade do direito internacional é até colocada por alguns autores como uma crise. Realmente a gente pode esperar isso, porque a gente não consegue estabelecer um vínculo, um princípio básico, como a gente tem num país igual o nosso, que a gente tem uma Constituição, onde a gente sabe os princípios básicos da nossa Constituição e como o nosso país vai ser constituído. O direito internacional ele não tem uma Constituição para todos os países, ele não tem uma linha de diretrizes específicas. Hoje os Estados Unidos condenam a Venezuela muito por causa da ditadura, mas não condenam mesmo a mesma ditadura da Arábia Saudita, que é tão sanguinária mas não se toca na Arábia Saudita. A União Europeia começou a dar um chega para lá na Arábia Saudita, se a gente pode dizer, sim, muito nessa questão dos direitos humanos e etc. E a gente viu um grande escândalo de parlamentares da União Europeia sendo comprados para votar a favor da Arábia Saudita para não ganhar sanções. Então, é um direito novo, que a gente está num mundo, né, mudando a todo momento, e esse direito está tentando se adequar e até que se encontrar um sentido.
Mas qual que é o sentido de direito internacional? O direito internacional ele começa como direito de guerra. O direito internacional ele vive para evitar guerra. A gente passou por 2 grandes guerras mundiais. E uma terceira guerra mundial pode ser catastrófica. Dessa forma, o direito internacional serve da maior parte possível de evitar a guerra. Então esse é o interesse dele. Ele vai atentar para esses regimes como uma forma de evitar a qualquer custo uma guerra. É para isso que ele vive. Professor, ao Brasil adotar uma postura talvez de mediar ou, melhor dizendo, de não estar em sintonia com aqueles países que não reconheceram a vitória do Maduro, não existe a tendência de ele se isolar na América do Sul, de se isolar de outros parceiros? Não acredito, porque o Brasil é um player muito importante na América do Sul. É muito difícil um país. Eu até acredito, se vocês pensarem historicamente na Venezuela, na gestão do Obama, o Obama, com Chávez mesmo, ele bateu muito na Venezuela, depois ele veio no Brasil e falou assim, Brasil, ajuda o Chávez lá, porque não pode ter um golpe lá na Venezuela agora. E o Brasil ajudou para que não tivesse um golpe, mesmo os Estados Unidos sendo contrário do golpe. Então esse jogo de poderes, esse jogo que ocorre por trás da cena, a gente está vendo uma cena que é posta para nós, muito diante da própria política interna nossa. A gente vê muito, o Lula falou isso, o Bolsonaro falava isso e tal. Então a política é interna. A política externa, ela é feita mais atrás das cortinas. Às vezes os Estados Unidos, eu vi que o Lula teve um encontro com os Estados Unidos, ele está falando, olha, não vou fazer isso não, mas ao contrário, em outra linha outras vias. Outras vezes fala assim, ô Brasil, tenta arrumar um acordo lá, porque esse negócio tem que parar, e a gente não quer uma guerra civil agora, no meio de uma eleição minha aqui, vai ser complicado. Então, eles falam assim, então o Brasil vai levar isso, eu vou ficar aqui contra, mas o Brasil vai conseguir levar isso e depois tudo se acerta. Professor, a gente está caminhando aqui para o encerramento do Palavra Aberta. Aqui no Brasil, fazendo uma comparação, a gente viu falando muito assim de terceiro turno da eleição, né? De algumas eleições presidenciais, de candidatos que ficaram inconformados com o resultado e etc. Então, fazendo essa comparação, lá na Venezuela, o senhor falou que tem o que a gente vê e tem a questão interna, os bastidores. E o senhor, como especialista do direito internacional, quais são os próximos capítulos? Dá para a gente pensar se a gente vai mesmo ter um resultado declarado que seja confiável, verdadeiro, transparente e que coloca fim nesse impasse? Essa é a grande pergunta, Kátia. Essa é a grande pergunta, acho que no mundo inteiro. Quando você pensa nos Estados Unidos, que teve um questionamento contra as eleições da maior democracia do mundo, a mais antiga que a gente tem agora, e a gente teve um questionamento de pessoas falando, foi fraudado, tivemos isso no Brasil, tivemos isso na Rússia. Então todas as eleições estão sofrendo com isso. Cada vez mais eu acredito muito no trabalho, principalmente aqui você pode ver, o Tribunal Regional Eleitoral tem feito um trabalho de conscientização, né? E a Justiça Eleitoral da Venezuela faz um trabalho sério? Não, com certeza não. Com certeza não. Mas é diferente do que a gente tem no Brasil. O Brasil, as instituições, os meios de comunicação, a sociedade civil no Brasil, ela tem uma robustez que não dá para comparar com Venezuela, pelo amor de Deus. Lá o Conselho Eleitoral é controlado pelo governo. Não dá para comparar. Gente, o que o Brasil, a gente discutir, como nos Estados Unidos, Rússia e qualquer outro, o Brasil e os Estados Unidos, você tem instituições que estão funcionando. Então, lá e aqui, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, por mais que a gente tenha tido o esticamento de corda, as instituições funcionaram, os meios de comunicação não foram controlados nem por um lado nem por outro, o judiciário também não. Então você teve uma resposta, tanto aqui quanto lá, que pôs um fim nessa discussão. Né? Eu não dá para comparar a Venezuela com o Brasil nesse sentido. Ô professor, até uma pergunta final para o senhor, pegando esse gancho do Brasil. Na época do governo Jair Bolsonaro, havia uma crítica muito grande à política internacional desenvolvida pelo governo dele, de um isolamento do mundo, né? Poucas relações, pouca diplomacia. E quando o presidente Lula assumiu, ele disse que ia retomar o protagonismo do Brasil em termos internacionais, nas relações com a União Europeia, Estados Unidos, grandes potências. Inclusive usou isso para justificar tantas viagens internacionais. Exatamente, né? no primeiro ano de governo. Hoje, qual que é a avaliação do senhor sobre a política internacional do Brasil? Ele está ou não relevante?
Penso que sim, eu penso que há uma construção nos últimos anos que tem buscado, né, retomar esse protagonismo que eu vejo que nos últimos 100 anos o Brasil teve uma política internacional, o professor pode falar até melhor do que eu nesse aspecto, em que o Brasil sim tem uma relevância muito importante no mundo, né? A estratégia que o ex-presidente Bolsonaro utilizou tentou ir contra essa historicidade. Eu não vou nem entrar no mérito do governo do PT da década de 2000. É uma historicidade de 100 anos, que é o caminho do diálogo, o caminho da diplomacia. Nós somos o país do Instituto Rio Branco. Então, não dá para colocar em resumo a política internacional do Brasil no governo Lula. A gente tem que olhar o que temos de história nos últimos 200 anos, para ser mais justo, né? Que é a nossa diplomacia, que é uma referência no mundo. Mesma crítica ao governo Bolsonaro, ela é errada também. O Brasil nunca se isolou. A nossa diplomacia, ela tem uma desvinculação do governo executivo. Sim. Então ela continuou funcionando. Era muito panfletagem, acredito muito que era da boca para fora. Mas por detrás dos panos, estavam lá, não, calma, não é assim não, né? Nos bastidores, a coisa funcionou. Né? Então a gente tem esses arranhões, é normal. Piadas, né, com o presidente de um, com o chinês do outro, não fazem parte de uma diplomacia. Mas a nossa diplomacia, igual o professor está falando, são 200 anos de muito afinco, muita valoração, muito reconhecida, né? Até hoje o Brasil é o primeiro a falar na ONU, ele é reconhecido por isso. Então a gente sempre tem palavra e somos um player importante. Não somos hegemônicos, mas somos um player importante. Estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Debatemos mais uma instabilidade na Venezuela e o futuro do país diante da polêmica em torno da última eleição presidencial. Recebemos o professor Rodrigo Lopes, que é professor convidado da Fundação Dom Cabral. Ele é doutor em História Social, especialista em Política e Cultura, diretor do INOS, que é o Instituto de Desenvolvimento de Políticas Sociais. Professor, obrigado pela sua presença, pela contribuição. Grande abraço. Eu que agradeço, sempre um prazer. Até a próxima, professor. E agradecemos também ao advogado especialista em Direito Internacional, doutor em Direito Público e professor da PUC Minas, Eduardo Milhomens. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima, Kátia. Eustáquio, muito obrigado. E lembrando que o Palavra Aberta está disponível também nas nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar, principalmente pelo YouTube.